Antes de sentar, eu quero que você dê um abraço gostoso nessa pessoa que está aí do seu lado. E que tu fales para ela: tu és o amado de Deus, uma preciosa de Deus. Deus te ama. Essa frase que às vezes a gente acaba achando assim: Jesus te ama, tão basicazinha, né? Já tão falada, tão ouvida, que parece que tão gasta, como diz o Rony, que a gente nem fala mais, ou parece que não tem mais nenhum significado, uma palavra qualquer, uma frase qualquer. Mas Jesus, Deus, nos ama realmente. Amém? Aleluia. Deus é muito bom. E tudo que Ele faz é bom. E Ele me deu um esposo que ficou no meu pé alguns dias. Já vou começando assim. Já vou expondo o meu amado com graça e com amor. Cheiro, tu precisa pregar. E eu falava assim: mas eu ando tão cansada com esse barrigão. Jeremias está pesando, né? E passou alguns dias, né? Consegui assim que ele ficou quieto lá no canto dele, tá? Depois, no outro domingo, a gente saiu do culto e ele falou: ô Cheiro, tu não queres pregar? Eu, ai, Ricardo, para ver se eu intimidava um pouco ele, mas dentro do meu espírito, da minha alma, sabia que Deus estava usando a boca dele, né? Como profeta, assim. Porque há meses Deus vem falando algumas coisas ao meu coração para ser compartilhado. E glória a Deus que você veio nessa noite. Eu creio que a palavra de Deus, ela vai não só entrar dentro do teu coração, mas crescer, amém? E dar frutos. Então, mais uma vez, domingo passado, ele falou: Cheiro, tu quer pregar? Tu não precisa nem me falar nada agora. A estratégia dele. Depois tu me fala. Eu falei: tá bom, Deus, né? Ele é a autoridade, está tudo bem comigo, está tudo bem com Jeremias, então vamos lá. Esse é o momento do Senhor, então tudo bem. E graças a Deus, assim, a Silvana Carnal pensou: ai meu Deus, a última vez que eu preguei no culto de mulheres, eu estava muito cansada, né? Mas hoje está tudo bem, nós vamos conseguir passar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, ministrado à minha vida, e eu creio que vai poder, sim, edificar de alguma forma a sua também. Amém? Aleluia. Nessa noite eu quero falar um pouco a respeito de que todos nós conseguimos. Se eu conseguir, você também vai conseguir. Então você olhe para a pessoa aí do seu lado e diga: você vai conseguir. Você vai conseguir, com fé. Todos nós que estamos aqui nessa noite, já passamos, ou quem sabe até estamos passando por alguma luta. Por alguns dias, né? Difíceis. Passamos por um período de ansiedades, que ela é bem conhecida, né, de todos nós. Aquela coisa: estou ansiosa em querer fazer alguma coisa, não sei o que fazer. Estou ansiosa porque tem muita coisa para fazer. Passamos por épocas de desânimo. Quem aqui já não passou por desânimo, né? Desanimada, chateada. Tempos de insegurança. Quantas vezes a insegurança já bateu na porta do nosso coração?
a dúvida, lembranças tristes que nos levam a chorar até quando a gente fica ali naquele lugar e começa a lembrar dessas coisinhas que nos marcaram de alguma forma ruim. Quantas vezes já nos sentimos sozinhos, cercados por pessoas, tanta gente à nossa volta, e lá estamos com aquele sentimento de solidão. E daí ouvimos pessoas aqui ministrando, ou outras que ouvimos em nossa casa, através da internet. E aqueles homens e aquelas mulheres cheias de Deus, e falando como era a vida deles, e como Deus fez. E muitas vezes, não sei você, mas passou na minha cabeça, meu Deus, será que um dia eu vou chegar lá? Será que eu vou chegar, não ser essa pessoa, não estou falando de pessoa, mas no nível que ela está, na fé que ela se encontra, será que vou chegar? Precisamos de amor, mas muitas vezes teimamos em fazer coisas não amáveis. Não somos compreendidos. Magoamos justamente aquelas pessoas que mais amamos. Estão mais próximas, né? Então, acabamos atacando muito mais elas. Aquelas que mais amamos, aquelas que, como é bom tê-las do nosso lado, acabamos magoando. A preocupação, ela bate na porta do nosso coração. Como um hóspede indesejável, aquele que nunca vai embora, né? Aquela preocupação fica ali. E aquele hóspede, né, que a gente não queria muito, queria que ele logo fosse. E fica ali, aquela coisa ruim. E além disso, temos as coisas externas. Ouvimos as notícias, lemos alguns jornais e revistas, ficamos irritados com aquilo que estamos lendo ou ouvindo, indignados com a injustiça, irritados com aquilo. E daí, às vezes, chegamos até não dormir bem. Não dormimos uma noite, outra noite. E pensamos, será que vamos chegar lá? Será que eu vou conseguir, meu Deus, cumprir o que o Senhor tem, o que os pastores falam, aqueles que ministram, olham para a gente e acreditam, tal. Será que eu vou conseguir? Porque tanta coisa que me rodeia, tantas dificuldades, fico irritado. A minha vontade é matar também aquele que fez coisa errada. Ai, que raiva daquele negócio. Será que vamos? Será que ainda tem algo para mim? Porque no meio de tanta guerra, tantas lutas ou tribulações que eu estou passando, será que ainda existe algo em Deus que eu posso queimar novamente, desejar, estar neles, fazer algo maior do que eu tenho feito? Será que eu vou conseguir? Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 12. Aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Jesus, Tu estás neste lugar, Senhor. Quantas vezes caímos ou falhamos, ou até duvidamos, nos tornamos incrédulos às vezes. E daí olhamos para nós mesmos e falamos, nossa, acho que não vou conseguir. Não vou conseguir.
não vou conseguir chegar lá. Hebreus capítulo 12, versículo 1, fala assim: portanto, também nós, que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, e especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam, e corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Amém? Portanto, também nós, fala assim, portanto, também nós. Quando o apóstolo Paulo está falando isso, logo no início do capítulo 12, ele na verdade está ligando ao capítulo anterior, que é o capítulo 11, onde ele fala dos heróis da fé, onde ele está citando Noé, Abraão, Davi, Raabe, ele vem citando. Então ele fala ali naquele capítulo 11, daqueles homens e mulheres de Deus, os heróis da fé, e ele inicia o capítulo 12 dizendo, portanto, também nós. Eu entendo que o que Paulo quer dizer ali, que se eles conseguiram, nós também podemos conseguir, amém? Se eles, com falhas, derrotas, frustrações, conseguiram, nós também podemos conseguir. Amém? A Bíblia não coloca eles ali, aqueles homens, os heróis da fé, no capítulo 11. Ela não cita, Deus é tão querido que Ele não cita assim, olha, Abraão foi perfeito em tudo, Davi foi perfeito em tudo. Sejam assim. Eu acho linda a palavra de Deus, o Evangelho, porque Deus poderia só falar das vitórias de Davi, Deus poderia só mostrar as coisas boas que Abraão fez, Deus poderia só falar que Raabe estava na descendência de Jesus ali, através de Davi, mas Deus mostra tudo. Deus mostra as falhas de Davi, Deus mostra as falhas de Abraão. Deus vem falando que Raabe era uma prostituta. A Bíblia é linda porque Deus abre todo o leque e mostra tudo. Eles não eram super-homens, super-mulheres. Eles ficaram sim, muitas vezes eles falharam, muitas vezes eles caíram. A incredulidade bateu no coração deles, houve dúvida. Mas eles conseguiram. E se eles conseguiram, nós também vamos conseguir, amém? E nessa noite eu quero falar de alguns homens e mulheres. E eu quero iniciar com Noé. Noé recebe uma ordem de Deus para construir uma arca. Hoje para a gente é tão fácil construir uma arca porque vive chovendo, não é mesmo? Se Deus falasse hoje para construir uma arca, eu já ia falar, Ricardo, vamos comprar madeira e vamos fazer a arca porque está chovendo demais. Mas naquela época uma terra seca, um lugar onde nunca havia chovido. Imagina você que foi fácil para Noé. Aquele povo todo ali passando e aquele homem construindo uma coisa. Vou construir uma arca. Ninguém ajudou Noé. A Bíblia não relata que alguém estava ali ajudando. Mas a Bíblia diz que houve zombaria. Teve gente que, nossa, o que esse homem louco está fazendo? Será que passou na cabecinha de Noé? Realmente, o que eu estou fazendo? Tem coisas que nós fizemos em Deus que de repente a gente pensa,
Meu Deus, o que eu estou fazendo? Deus falou para eu fazer isso, eu nem sei o que eu estou fazendo direito, mas se Deus falou, eu estou fazendo. Não é assim? Tem coisas que fizemos e nós nem sabemos direito. Eu nunca fiz aquilo. Eu estou no bazar, não porque Deus falou, né? Eu gostei, no bazar não, no artesanato. Não, vou estar com as meninas, mas tem coisa ali que eu não sei fazer. E se não é as meninas me ajudar, eu vou fazer tudo errado. Mas eu estou ali. Não é que Deus me mandou, mas eu estou fazendo, quero fazer, estou fazendo. Mas pense em fazer alguma coisa que Deus falou para você e você... Será? Será que isso é verdade mesmo? Será que não foi coisa da minha cabeça construir uma arca? Meu Deus, chovendo, não está chovendo, essa terra é seca. E aquele povo não ajudou em nada. Mas Noé, mesmo talvez com dúvidas, mesmo tem dias de, provavelmente ele acordou e dizer, eu estou tão cansado. Isso aqui parece que não tem mais fim. A Bíblia não relata ali toda, né? Linha por linha, mas eu fico imaginando. Ai, hoje eu não quero pegar a mão nisso aqui não. Não vou olhar para a arca hoje. Mas Noé foi até o fim. Noé recebeu uma ordem de Deus e ele prosseguiu. E ele foi salvo. E a sua família foi salva. E se ele conseguiu, nós também conseguimos, amém? Se Noé conseguiu, mesmo com gente dizendo, isso aí é demais, se eu fosse você, largava. Se eu fosse você, você está fazendo coisa demais. Você está fazendo coisa que eu nem sei se deve fazer. Mas Noé perseverou. E se ele conseguiu, nós também podemos conseguir, amém? Nós também vamos conseguir. O que falar de Abrão? Deus chega para ele e diz, Abrão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar, vai para Joinville, Abrão. Lá, na rua tal, no lugar tal, você vai fazer assim. Não! Deus falou, sai do meio da tua parentela, sai dessa terra. Eu imagino Abrão juntando tudo e pegando as coisas e as pessoas falando, Abrão, para onde tu vai? Não sei. O que tu vai fazer? Não sei. Que cidade tu vai? Não sei. Que Deus que tu serve? Nunca vi. Ele só falou. O que tu vai fazer? Vou construir uma nação. De que forma? Se tu não tem filhos, não sei. Você acha que Abrão tinha resposta para tudo? Não. Mas ele ouviu a voz de Deus. E ele caminhou dentro daquilo. Porém, Abrão teve várias falhas. Uma das falhas de Abrão, a primeira, é ter levado quem? O sobrinho Ló. E isso incomodou tanto ele. Começaram a enriquecer. E os pastores deles começaram a brigar. E tinha gado para tudo quanto é lado. E Ló foi para um lado e Abrão foi para o outro. Daqui a pouquinho, Abrão soube que ia ser destruído tudo onde Ló estava. Lá vai Abrão ajudar Ló. Falhou, porque Deus disse, Abrão, sai do meio da tua parentela, sai. Deus não falou, leva o teu sobrinho. Deus, ele ouviu e foi, porém ele pegou uma coisinha para ele, levou junto. Falhou, não falhou? Falhou. A segunda coisa que Abrão falhou, vou falar para vocês, a impaciência. Deus havia prometido que ia dar um filho a Abrão. E o que ele fez? Se envolveu com Agar. Porque estava cansado de esperar. Quantas vezes nos envolvemos com coisas que não é para se envolver, porque estamos cansados de esperar. A impaciência bate no nosso coração, e lá estamos nós já funcionando, e a consequência vem. E Abrão teve que lidar com aquele filho, por causa da impaciência. E depois, para se sentir seguro,
mentiu, disse que Sara era irmã. Abraão fracassou sim, mas com perseverança ele conseguiu vencer. Todo o ciclo da vida de Abraão, houve 3 parâmetros importantes. Que ele obedeceu, ele reconhecia, obedecia a palavra, Deus falava, então ele fazia. A palavra de Deus, ele retornava para a palavra, ele esperava na palavra, ele aprendia com as falhas dele. Ele não disse, pois é, eu falhei, eu saí, o Senhor me falou, eu fiz, mas agora eu caí, agora eu falhei, então não tem mais jeito para mim. Não. E se ele conseguiu, nós também conseguimos. Porque nós também temos falhas. Deus fala, faz A. E nós vamos lá e fizemos A e B. Porque achamos que é melhor assim, A e B. Não faz nada. Nós vamos lá e queremos fazer alguma coisa. Mas Deus sempre está ali. E quando nós entendemos e retornamos para Ele, entendemos que essa palavra faz toda a diferença, aquilo que Deus falou faz toda a diferença. Então, com perseverança, nós conseguimos. Abraão conseguiu. Pai de multidões. Um homem falho, que falhou, que errou. O que nós vamos falar então? Imagina só o que eu posso falar de Davi. Davi, homem segundo o coração de Deus. Homem que cuidava das ovelhas. Homem que foi até lá e disse o quê? Esse cara aí está 40 dias aqui afrontando o meu Deus. E foi lá e matou Golias. Cortou a cabeça daquele gigante. Uau! Venceu tantas batalhas. Venceu muitas guerras. Porém, um dia ele disse, agora vão vocês. Eu vou ficar em casa. Vou desfrutar um pouco do meu palácio. Vou descansar. E eu quero falar uma coisa para vocês. Cuide com esse descanso. Porque o descanso é se a gente não tiver nele, é o lugar onde a gente mais peca. Sabe aquela coisa assim, quando eu pegar férias eu vou ler 3 livros, eu vou ler a Bíblia toda, porque nas férias eu vou fazer, durante o ano não dá. Gente, eu fui uma dessas. Eu trabalhava na Clint e eu falava assim, quando eu pegar férias de fim de ano, eu vou ler não sei quantos livros, fazia listinha até. Passava as férias e nada acontecia, né? E Davi estava ali e olhou aquela mulher, lá do outro lado. E como ele era rei, ele podia tudo, né? Mandou buscar ela. E se deitou com essa mulher. E ela engravidou. Todos nós aqui sabemos. E para endireitar a coisa, ele quis dar um jeito, matou Urias. Olha só. Vou dar um jeitinho aqui, vamos organizar a coisa melhor. As consequências vieram. Meu Deus, ele caiu. Ele matou. Trouxe consequências. Falhou. Então Natan vem e começa a falar. O profeta Natan e mostrar. Então ele diz, é verdade. Eu fiz tudo isso. E tem um salmo que eu acho lindo que ele diz, restitui-me a alegria da salvação. Os meus ossos se secaram. Que coisa tremenda. Que coisa linda é reconhecer quando eu preciso do Senhor realmente. Que sem Ele eu nada consigo, realmente eu falhei, eu caí, eu pequei. Mas Davi não ficou naquela situação. Davi não ficou prostrado ali, achando que era o fim dele, porque ele errou com o Senhor.
Nós lemos os salmos e que coisa linda. Tu és o meu escudo, tu és a minha confiança, tu és a minha segurança. Meu coração, os meus olhos estão voltados para ti, tu és o meu pastor. Quantas coisas maravilhosas a gente vê nesses salmos. Quem está nos julgando? Quem está nos condenando para muitas vezes olharmos para as falhas e achar que realmente é isso que eu mereço? É assim que eu devo estar? É dessa forma mesmo, não tem mais nada? Porque eu estou falhando, ou eu falhei, enfim, eu pequei, eu caí. Se Davi hoje é conhecido como homem segundo o coração de Deus, e se ele conseguiu, diante de todas aquelas consequências, de todos aqueles erros, se ele conseguiu, nós também podemos, nós também vamos conseguir. Amém? Homem como eu e você, um ser humano que errou, que falhou sim, porém não ficou prostrado, reconheceu as suas falhas, fez o caminho de volta, buscou o Senhor. Agora pensa na mulher, na Betseba. Você já parou para perguntar, será que ela quis ir? Será que quando chegaram os soldados ali e falaram, olha, Betseba, é o seguinte, o rei te quer no palácio. Aí eu vou. Ah, sim, o rei. Ou será que ela disse, não, eu não quero. Eu sou casada. Será que ela foi levada à força? Será que ela fez algo que ela nem queria fazer? Você já parou para pensar nisso? Nós não sabemos. Mas muitas vezes até somos levados a fazer alguma coisa que nós não queremos fazer. E com certeza, aquela mulher quando engravidou, ela deve ter chorado. Ela deve ter gemido. Mas Betseba foi a mãe de Salomão, o rei Salomão. Ela não deixou com que aquilo que aconteceu no passado dela fizesse com que ela ficasse presa ali. Perdeu aquele filho que ela engravidou de Davi, sim. Sofreu, sim. Mas ela foi a mãe do rei Salomão. Muitas vezes, suportamos algumas coisas ou fizemos algumas coisas que nem queremos fazer. Mas não podemos ficar no passado ou presas a isso. Deus é conosco e Ele vem nos curando, Ele vem nos tirando desses lugares que muitas vezes fomos ou fomos levados por alguma pessoa, por alguma situação. Eu já ministrei em vidas de meninas que foram abusadas sexualmente. Não queriam aquilo, não desejaram aquilo, e não só por um, por dois, por vários. Entram em cativeiros e ali ficam. Então Deus vem, te tira daquele lugar. Deus sempre quer nos trazer para o presente, porque Ele tem um futuro melhor para nós. Não quer que vivemos uma vida de passado. Porque no passado, porque lá, porque isso, porque aquilo. Deus te chama para hoje, amém? Deus te chama para agora. Deus tem um futuro para você. E se falarmos de Raabe, a palavra de Deus diz que Raabe era uma prostituta e que a casa dela ficava em cima de um muro, de uma cidade que um povo que não adorava a Deus, um povo que não servia a Deus. Jericó ia ser destruída porque estava no plano do Senhor para que o povo dele tomasse posse daquela cidade. Então os espias foram até ali, e quando Raabe viu, trouxe os dois para dentro da casa dela e falou assim: olha,
Eu ouvi falar do Deus de vocês. Eu sei que Ele vai vir e vai acabar com tudo. Vai destruir a cidade inteira. Eu creio nele. Então, o rei mandou ver se os espias estavam na casa dela. E ela escondeu eles no telhado. E eles falaram assim: olha, coloca um fio vermelho na janela. Chama a tua família aí para dentro da tua casa. Porque quando a gente vir, se tiver esse fio vermelho, nós não vamos destruir. Imagina um fio vermelho, que diferença é essa se não for Deus? Era a salvação que tinha entrado naquela casa. Era Deus que havia entrado ali. Era uma mulher que estava dizendo: Senhor, Tu podes mudar a minha história. Eu fui prostituta até aqui, mas hoje deu, porque a salvação entrou na minha casa. Então ela coloca aquele fio. E quando eles entram ali e derrubam tudo, e cai tudo, Jericó, aquela casa permanece em cima do muro, porque Jesus estava naquela casa. E Raabe está aqui no capítulo 11. Ela deixou Jesus mudar a história dela. Raabe daí vai para o povo de Deus, desce daquela casa. Imagino eu, ela toda tímida, oi, 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 e o povo todo ali. E de repente um dia, caminhando por lá, ela conhece Salmão. E daí começa, história linda, casa com ele. E gera Obed. E de Obed vem Boaz, casa com Ruth. E gera Jessé. E de Jessé vem Davi. E da linhagem, da descendência de Davi, Jesus Cristo vem para a nossa salvação. Uma prostituta. Deus mudou a história daquela mulher. Ela creu, ela conseguiu. E se ela conseguiu, eu e você vamos conseguir. Aquela casa permaneceu. Que coisa tremenda, que coisa linda. Se ela conseguiu, eu e você vamos conseguir. Imagine Elias, me veio agora à memória, um homem que fez fogo descer do céu, um homem que ressuscitou o filho da viúva, que matou não sei quantos profetas de Baal. De repente se encontra cansado e aquela mulher, Jezabel diz: eu vou matar Elias, indignada. Então gera um medo, um cansaço. E ele vai, se esconde, fica lá por um tempo. E Deus pergunta: Elias, por que você veio parar nesse lugar? E ele, não sei se 2 ou 3 vezes, ele diz: Senhor, eu trabalhei duramente para o Senhor. Duramente. Estava cansado, esgotado. Então Deus vem falando, vem ministrando ali Elias naquele tempo. E daqui um pouco Elias recebe uma direção de Deus e ele vai. E ele já não está mais sozinho, eu acho tão lindo, né? Daí ele sai, Deus fala: olha, encontra Eliseu, unge ele, unge Azael, unge Jeú, vamos acabar com essa história toda de Jezabel, vamos matar ela e tal, né? Homem que fez milagres, homem que falhou ali, de repente estava, ai Deus, só existe eu.
Não tem mais ninguém, só está eu, Senhor. Então Deus diz, olha, existe 7.000 que não se dobraram. E a fé começa a voltar. E aquele ânimo começa a voltar. Passou por um período de desânimo ruim. E saiu dali. E teve companheiros que ajudaram ele. Né? Que coisa linda, um homem como eu e você. Mulheres como eu e você, que passaram lutas, que não foi fácil não. Se vamos olhar toda a Bíblia, quanta gente aqui para a gente falar essa noite, citar como exemplo, que lutaram, que houve desânimo, que ficaram irritados. Imagina Moisés, que Deus diz que leva esse povo, né, para uma terra que eu vou te mostrar, e de repente Deus fala, olha, Moisés, vai. E imagina Moisés irritado com Deus, e dizendo, se o Senhor não for, eu não vou. Se eu te pego, Deus, eu imagino. Não, Senhor, o negócio é o seguinte, Senhor, não é o meu povo, é o teu povo, tu que pediu, Senhor. Tu que pediu para que eu fosse lá, para que eu tirasse do Egito, como assim agora o Senhor não vai? Quantos homens e quantas mulheres que havia uma palavra, uma promessa, mas na caminhada se cansaram, falharam, caíram, mas não permaneceram naquele lugar. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Fala, portanto, também nós, que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos e nos atrase, especialmente aqueles pecados que enroscam tão fortemente os nossos pés e nos derrubam. Uma vez eu ouvi o Moraes ministrar no acampe, eu não me lembro quase nada que ele pregou naquele dia, mas eu me lembro do pé. Que interessante, né? Umas coisinhas assim que grava. E ele falou, sabe por que o seu pé está para frente? É para frente, não para o lado, e nem para trás, que eu não consigo nem fazer, né? Porque é para a gente caminhar para frente, para ir para frente. Tudo em nós está nos direcionando para ir para onde? Para frente. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Não tem como andar para trás. É muito ruim, né? A gente vai ficando desconfiado. Será que eu não vou bater em nada? Os nossos pés estão para frente. E uma vez eu me lembrei que eu fui pescar com o meu pai, com o Ricardo, com a Célia e com o tio João, lá naquela praia do Araçá, se eu não me engano. E a gente tinha que ir por uma trilha. Eu nasci num sítio, vivi até os meus 19 anos em sítio, em mato, mas eu tenho muito, assim, medo de bicho, de cobra, de coisa. E a gente tinha que passar por uma trilha, era muito mato. É aquele problema, assim, de se enroscar no pé da gente mesmo e cair, porque tinha muita coisa, né? Tinha que olhar onde pisava. E assim, muitas vezes a gente fica enrolado em algumas coisas. Que Deus nem está mais aí. Que Deus diz, meu Deus, meu filho, sai disso porque eu já te perdoei. Sai disso porque tu já foi para mim. E nós não, porque eu acho que eu não sirvo mais para nada. Uma vez eu ouvi aquele padre, como é que é o nome daquele padre? Marcelo? Fábio de Melo? Fábio. E ele fala sobre ser útil e ter o seu valor. Um videozinho pequeno. E eu falei a verdade, porque às vezes nem sempre a gente é útil. Mas o nosso valor, sabe, não passa. Podemos ter 70 ou 90. Você tem valor mesmo assim. Porque quando a gente é jovem, a gente tem muita utilidade. A gente trabalha, faz isso, faz aquilo. A idade vai, né? Chega lá nos 80, 90. Talvez a gente não faça tanto como a gente fez na juventude, mas nós temos o valor.
para Deus, para as pessoas. Mas Deus nem cobra isso da gente, é nós mesmos que nos colocamos em algum lugar, ou em um lugar dizendo que não. Que eu acho que é isso, que não tem mais. Portanto, também nós corramos a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente para quem? Para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Se esses homens, se essas mulheres conseguiram, nós também podemos. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Faça aquilo que Davi fez. Se renda para o Senhor. Faça aquilo que Abraão fez. Retornou à palavra de Deus. Retornou a obedecer a Deus. Voltou novamente. É isso que nós precisamos. Nós não podemos olhar e falar, é verdade, eu sou culpada de tudo isso, eu fiz coisa errada. Quantas vezes eu fiz errado? Quantas coisas eu já errei? Mas se eu parar nas coisas que eu errei, que eu falhei, que eu talvez tenha sido ingrata, que eu pequei, não vou conseguir chegar lá. Retorne para o Senhor. Saiba que Ele é o teu Deus. Saiba que Ele está contigo em todo momento. Eu sou o Senhor teu Deus. A Bíblia diz: te tomo pela mão. Eu te ajudo. Eu te sustento. Eu te fortaleço. Porque os pensamentos que eu tenho a teu respeito são maiores. Porque o que eu sonho para ti vai além do que tu estás vivendo. Eu sou o bom pastor, Jesus fala. Eu dei a vida, Jesus fala, por ti. Não pare nas falhas. Erga, sacode o pó. Vamos para frente. Vamos caminhar. Porque se eles conseguiram, nós também conseguimos. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite. Aleluia. Deus está aqui, amém? Eu gostaria de chamar toda a igreja aqui na frente, como eu pedi para a Cris, para a gente fazer os avisos e dízimos antes, porque eu quero nessa noite estar junto com a igreja aqui na frente. Venha para frente. Se vai caber, se não vai, a gente puxa as cadeiras para trás, mas venha para frente. Aleluia. Procure um irmão nessa noite. Olhe nos olhos dele. Olhe nos olhos dela. E diga, você, preste bem atenção, você vai conseguir. Aleluia, Jesus.